reze de maneira muito especial. Que essa palavra hoje encontre corações abertos, traga a transformação que somente ela pode acontecer, Senhor. Pode fazer acontecer. Nós sabemos que os dons humanos nada são, mas nós confiamos a sua graça, a sua presença, o Senhor fará obra nova. Eu peço que o Senhor olhe todos os corações prostrados aqui hoje. Você que já veio pensando que ia dar errado, é mais uma mensagem, é mais uma palavra, é mais um grupo de oração. Eu quero dizer que Deus ama pessoas inconformadas. Peça para o Senhor a graça de ser um inconformado, de não se acostumar, de chamar a atenção dele hoje. Tudo isso, ó Pai, pedimos em nome de Jesus, na ação do Teu Santo Espírito. Amém. E povo de Deus, firme ou não? Vixe Maria, firme ou não? Ou vocês estão muito impactados, é sono mesmo, não é verdade? Tem que estar firme, chacoalha que está do seu lado, fala, acorda aí, ô infeliz. Bênção de Deus. Os casados é capaz daquela acordada mais generosa, não é verdade? Já aproveita para descontar alguma coisa. Hoje eu vou falar sobre algo que talvez nunca aconteceu com você. Quem aqui já foi ofendido? Levanta a mão. É ruim sim ou não? Agora baixa agora aqui, quem já ofendeu? Tem um povo que não levantou a mão, nunca ofendi ninguém. Ah, Nossa Senhora, desculpa. Amém. Depois eu vou pegar fazer um chá do você depois, para tomar, para ver se a gente melhora. Vocês acreditam que é possível, depois de um tempo, ou que somente é possível, você nunca mais ser ofendido? Quem é que acredita, levanta a mão. Não acredita? É por que não? A palavra nos orienta a isso. Vai chegar um momento que nada vai mais ofender você. Vai chegar um momento em que palavra alguma vai ser capaz de tirar a paz que Deus estabeleceu no seu coração, porque é isso que Deus quer realizar em nossos corações. Você sabe que é tanto pecado ofender, agora dorme com essa, quanto ficar ofendido, sabia disso? Nós vamos aprender a olhar o porquê que nós ficamos ofendidos. Eu quero chamar a atenção para um texto bíblico. Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá em Marcos capítulo 10, segundo evangelho dos 4 evangelhos aqui na sequência da Bíblia. Não sei se você tem a sua experiência no celular, enfim, ou se você não tem de nenhuma maneira, toma vergonha na cara e a adquira. Pega lá em Marcos 10, versículos de 46 a 52. Marcos 10, versículos de 46 a 52. É um texto bastante famoso. Quem já ouviu falar de um tal de Bartimeu? Fala eu. Vixe Maria, gente, Jesus amado. Fala eu. Tudo bem, gente, eu faço, sabe por quê? Porque tem um povo que dorme, sabia? Eu vou combinando com vocês, quando eu falar, vocês dão um grito, para ver se a pessoa dá uma acordada, assim, sabe? Quem dormir hoje, eu vou profetizar que Deus vai levar, amém? Então, se dormir não acordar mais, a palavra está tendo peso, hein? E pensa no peso. Então, Marcos 10, versículos de 46 a 52. Chegaram a Jericó, ao sair dali Jesus, seus discípulos e numerosa multidão. Estava sentado à beira do caminho mendigando. Quem é que estava? Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando-o fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Essas são palavras para a nossa salvação. Uma salva de palmas à palavra de Deus, por tudo que ela faz e realiza em nossos corações.
A pregação de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou prezar um pouco mais pelo conteúdo. Eu preciso que você preste bastante atenção. Se você puder anotar no seu celular, bota no modo avião para que o Satanás não tire a palavra de você hoje. Porque eu sei que quando vem aquela notificaçãozinha, você fica curioso, sim ou não? Você quer saber o que falaram de você, né? Ainda mais quando é uma fotinha. O que será que mandaram aqui, né? Uma figurinha naquele grupinho seleto que só fala bem da vida dos outros. Eu sei que você tem o seu. Sempre vem alguma informação atualizada da vida de alguém. Então, se você for usar, ou se você tome nota, porque isso vai ser importante, não porque sou eu quem estou falando, mas esses pontos são fundamentais para que você chegue a isso. Quem aqui quer chegar num dia no qual você nunca mais se ofende com nada? Levanta a mão. Acho que todos nós. Sabe por que a gente não acredita? Porque na altura do que estamos vivendo, nós já nos ofendemos muito, em todos os sentidos. Talvez você tenha se sentido ofendido, ofendida na situação que você está vivendo. Talvez a ofensa que você recebeu foi dentro da sua casa. Talvez dentro da sua casa as pessoas estão ofendendo a você. Mas antes de entrar propriamente no mérito da questão, eu quero dizer uma coisa. Parece que eu estou sendo aqueles psicólogos que prometem receitas inalcançáveis. Mas ninguém tem o poder de te ofender, sabia disso? É você que se ofende. Normalmente porque você esquece quem você é, esquece quem é Deus. E posso já antecipar, fazer um spoiler de hoje. Repita assim comigo, todos nós. Eu sou orgulhoso demais. Eu sou soberbo demais. A primeira leitura desse domingo vai dizer isso. Vai dizer que o coração orgulhoso não tem cura, porque não consegue conhecer que precisa de mudança e transformação. A primeira coisa que Deus precisa no seu coração hoje é que ele esteja aberto ao que Deus quer e vai realizar. E sabe, eu sempre tive muita dificuldade de entender o porquê de nós não vivermos sem ofensas. Porque ao longo da vida vai acontecendo muita coisa. Por exemplo, a geração de hoje é um pouco mais difícil. Mas quem aqui já sofreu bullying na escola? Levanta a mão. Misericórdia. Tem uma menina hoje que se eu encontrar na rua peço perdão, ela chamava Vilma. Olha o que a gente fazia. Passava a mão nela e falava assim, ó, sarna da Vilma, assim, todo mundo, todo dia quando via a coitada da mulher. Você acha que coisa de criança, né? E eu tinha uma cabeça pequena quando era criança, sabe? É que está proporcional que eu fiquei gordo hoje, mas até ela ficar proporcional demorou. Então meu apelido foi Bob, Fantástico Mundo de Bob. Quem lembra do Fantástico Mundo de Bob, levanta a mão. Para você que não viu, é um bonequinho que tem uma cabeçona assim, ó. Corpinho assim. Pessoal do futebol aqui, ó. Mini craque do Júnior Baiano. Lembra? A cabeça mais boa que tinha do Júnior Baiano. Caixa d'água. Os cabeçudos sabem, cada hora vem um apelido. E a criança já nasce num ambiente, não é verdade? De ofensa. Cada um a sua. O pessoal que era mais gordinho, na época não era. Depois eu adquiri essa saliência toda que eu estou perdendo em nome de Jesus. Mas cada um vai recebendo os seus apelidos. A gente vai se ofendendo na escola já. E começam as rinchas. No entanto, você percebe que as ofensas, elas vão tomando mais proporção quanto mais a gente cresce. E sabe a ofensa que mais dói? Quando vem de alguém que a gente ama muito. Quando vem de alguém que a gente não esperava que fosse nos ofender. Eu me recordo que quando fui ser ordenado padre, no ano de 2018, teve um padre que me fez muito mal numa época e me prejudicou muito desnecessariamente, sabe? A sorte que no fim não virou nada, enfim, mas mesmo para onde eu ia acabei não indo, foi uma situação muito triste, né? E eu lembro que chegou no dia, na época da ordenação, quem é que foi pregar meu retiro? O próprio padre. E eu falei, quer saber, não vou falar mais nada não, vida que segue, eu não vou, depois de padre, não vou mais ver direito mesmo, então não vou falar mais nada, mas o meu coração aquilo ficou, sabe? Ele pregava e tudo, sabe quando a pessoa, tudo que faz, você começa a ver erro? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Aí você vai brigando na cabeça, sabe? Aí você vai ver, a pessoa até falou bem, vai, mas também fraco demais, Deus o livre. Se fosse para ser assim, eu mesmo pregava essa porcaria, pensando assim, a cabeça nossa, né? Até que no último momento eu percebi que eu não queria entrar no ministério dessa maneira, tendo alguém que eu não conseguia perdoar. E talvez a situação mais dolorosa não é nem você chegar para a pessoa e falar, é o trajeto de você ter que ir sabendo que você não precisava, que você foi a parte ofendida, que você não precisava falar porque nós somos orgulhosos. E quanto mais novo nós somos,
mais orgulhosos nós somos, muito mais. Porque depois de um tempo a maturidade vai te entendendo que a ofensa, ela é sempre uma ferida no seu orgulho. Guarda essa expressão que eu vou te dizer, repita comigo: o orgulho é um erro de cálculo sobre a própria excelência. Nós achamos que somos muito bons, mas é um erro de cálculo. Ninguém aqui presta, gente. Nenhum de nós presta. Quando eu falo que ninguém presta, eu não estou dizendo que você é uma pessoa imoral. Eu não estou dizendo que você não tenha princípios e virtudes que você aprendeu em casa. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa que vive fazendo mal. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa que tomou por partido e princípio ser alguém ruim. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa que escolheu seguir o caminho errado da vida. Aquela história que eu te contei, uma vez, uma fila de confissão, e sempre quando você está com pressa, eu queria participar do grupo de oração, vem aquela pessoa que parece que ela vai confessar 77 anos de vida de maneira detalhada e não saia mais. Aí uma pessoa assim, uma senhora toda distinta, aquelas bolsas, sabe assim, toda cheirosa, assim, uma veiona, pegou e falou assim: não sei o que eu estou fazendo aqui. Tanto tempo não matei nem roubei. Até que um rapaz falou assim: pois eu matei e roubei. Naquele momento pairou um silêncio. Eu fui buscar um café para ele, para ficar fechado com ele, para não ser a próxima vítima. Porque no fundo, a gente sempre acha que está na nossa hora, no nosso momento. Sempre acha que é melhor. Mas sendo você aquela pessoa que não matou e não roubou, continue assim, com a graça de Deus. Esse não prestar é que aquilo que nós temos de bom foi Deus quem nos colocou. Você sabe que nenhuma boa ação sua, nenhuma atitude sua vai te levar para o céu, sabia disso? Que nenhuma virtude humana vai fazer com que você vá para o céu? Que nada de bom seu vai fazer com que você vá para o céu, sabia disso? Mas padre, então não tem que fazer certo? Você tem que fazer. Mas não são suas atitudes que vão te levar para o céu. As suas atitudes, elas expressam aquele que você recebeu, e ele é capaz de te levar para o céu. É por isso que ninguém consegue por méritos humanos chegar até Deus e dizer: eu sou bom, eu sou melhor, eu posso, eu consigo, eu quero, eu posso. Ninguém pode fazer isso. Somente Deus, derramando sobre nós, seres insuficientes, decaídos, pode derramar graça sobre nós e fazer com que de nós algo bom seja lhe agradável. No céu só entra santo, gente, e só Deus pode nos fazer santos. Então, fala para quem está do seu lado: baixa a bolinha. Usa o português melhor que existe, seja menos. Bem corintiano, amém? Menos. Dá uma segurada. Não é tudo isso não. Se não for Deus a sua vida, não vai dar certo. É Ele que é o sentido. É por isso que o primeiro momento, você tem que olhar para as suas feridas agora. Rapidinho, antes do padre dar sequência à pregação. Você consegue lembrar as suas piores feridas rapidamente? Talvez uma humilhação, uma dor muito grande que você passou, talvez alguém que depreciou, talvez alguém que simplesmente não reconheceu o que você fez. Enfim, a maledicência é algo que fere muitas pessoas, não é verdade? Sabe uma coisa que eu não entendo? Assim, eu fico vendo às vezes, né? Porque saiu aquelas matérias que eu nem imaginei que ia chegar, as matérias que... Eu tive dimensão quando eu estava gordo, depois da repercussão que deu quando eu comecei a emagrecer. Eu falei: nossa, é tipo assim, uma montanha que perdeu um pedaço, né? Virou um negócio assim, o que está acontecendo? Né? Aí você vai, os ambientes que publicaram, que era o povo que me conhecia, todo mundo disse: aí, padre, vamos lá. E umas pessoas faziam uns elogios, que eu falei: não sou eu não, que é muito bom isso aqui, falando de mim lá, e uns abençoando, e não sei o que das quantas. E tem um lugar que eu fui, aquele Metrópole, uma pessoa escreveu: que morra. Eu falei: misericórdia, que pessoa mal amada, né? Mas ela simplesmente acordou com ódio de um gordo, do nada. Pelo fato de ele ser gordo, está emagrecendo. Porque o ser humano é complicado, não é? Se está magro é porque está magro. Se está gordo, que morre, então me ajuda aí, meu parceiro. Não é verdade? Só que, sabe qual que é o problema? Eu fico vendo um povo na internet brigando com os outros. Gente, para quê? Você nem conhece a pessoa. Olha, quem aqui tem... Desculpa, tem aquela pessoa na família que não sabe mexer na internet? Levanta a mão. Não tem? Aquele tiozinho lá? Ele não faz por mal às vezes, ele acha que está sendo engraçado. Então eles mandam umas coisas, tem que ver o que eu recebo, você nem tem noção. É que eu nem ligo, né? Recebo um monte de coisa lá. O povo é desse jeito, gente.
é da pessoa, só que eu queria entender o porquê que nós nos incomodamos tanto com todo mundo que fala da gente. Porque existem algumas ofensas que eu até entendo. Tem esposo que se ofende com esposa e vice-versa, sim ou não? No ambiente ali, irmão com irmã, não é verdade? Parente. Você que está chegando, às vezes, final do ano, já está pensando, nossa, tem que ver aquele tio chato que vai contar a piada do patê do pavê para comer, que vai ficar a mesma coisa, que vai falar as mesmas, que você vai ter que suportar, que vai falar, e aí, cadê os namoradinhos, você não aguenta mais responder, que não tem ninguém na sua vida. Sei que você vai preparar para isso, é normal, você se ofende. Mas tem coisa, gente, que não é para se ofender. Para acordar aqui na sala de novo, assim, ó, toma prumo, fala para a pessoa. Toma prumo, pode ser fresco, fresca. Tem uns você não tem que ligar não, gente, deixa falar, deixa acontecer, amém? Então a primeira coisa é essa. Agora vamos olhar para Bartimeu. Primeiro eu vou dizer uma resposta que é possível sim, você nunca mais ser ofendido. Mas essa resposta tem uma condição, você precisa ser curado. A grande questão é, você está disposto a ser curado? Ah, então você está? Então você está disposto a perdoar, sim ou não? De todo o coração? Só que entenda uma coisa, esse perdão que você disse que está disposto, ele tem que ser integral. Eu vou te orientar a você tomar uma decisão de que tudo o que acontecer na sua vida, entenda, tudo o que acontecer a partir de hoje vai ter perdão liberado. Agora eu pergunto mais uma vez, você está disposto sim ou não? Eu vou ir além. Vamos supor que quem aqui é pai e mãe? Pode abaixar. Se um dia você vê os seus filhos sendo assassinados, o perdão ainda vale sim ou não? Entendeu? Quando eu falo tudo, é tudo. Sabe por que alguns não disseram sim? Não porque não creem no perdão, ou que o perdão existe limite, mas é o que eu já vou trabalhar aqui. Nós temos uma compreensão errada de perdão, como temos uma compreensão errada de caridade, gente. Você percebeu que, quem já foi fazer caridade por um irmãozinho de rua bem forgado? Levanta a mão. Você percebe? Mas outro dia eu falei que não, você ficou bravo. Parece que tá, né, na verdade, quase bateu em mim aqui. O pessoal batendo um gordão desse pensa duas vezes, porque é ou não é? Mas Jesus não disse que eles eram carinhosos. Ele falou assim, vai lá dar a comer quem está com fome, não importa se ele vai te tratar bem. A caridade não é sobre a gratidão que você vai receber, não, Deus pediu para você fazer, amém? Faz sua parte. Ah, mas ele me tratou mal, não tem importância. Que nem aquela história que a pessoa foi e deu um pão para o rapaz. Aí deu um tempo aqui, ele pegou, jogou um objeto, estourou o vidro do carro. Aí a pessoa falou, nossa, mas como o senhor foi sem educação? Ela te deu um pão, você jogou uma pedra no carro. Falou, não, foi o pão que ela me deu. Aí é outro quadro. Mas se não for isso que aconteceu com você, ninguém disse que está certo o que ele fez. Agora, sabe por que a gente não perdoa? Porque na nossa cabeça, a pessoa que te feriu, ela primeiro que tinha que vir pedindo de joelho para você perdão, porque foi ela que errou. E na nossa cabeça, inconscientemente, o perdão tira a culpa da pessoa, não é? É como se aquilo que a pessoa tivesse feito não tivesse mais efeito moral algum, não. Então não se iludam. O que a pessoa fez de errado, está errado e foi errado, está certo? Entenderam? Claro. Agora, o que significa o perdão? É você dizer que essa atitude ruim de uma pessoa ruim, ela não vai ser critério para aquilo que eu serei, porque eu não vou carregar lixo no meu coração. Ô gente, o perdão por alguns momentos não é fácil. Quando o meu irmão morreu de acidente em 93, foi um baque na minha família mesmo. O pai do Gabriel que idolatrava o meu irmão, que era... Depois o Gabriel teve que sofrer, porque depois que o meu irmão morreu, acho que o medo do meu tio era perder o Gabriel e não deixava o Gabriel sair de casa. Marcou a minha família. O meu avô, que nós nunca vimos chorar, viu chorar. O meu pai disse, com todas as letras, que se o motorista não tivesse morrido, ele ia matar. Por quê? Tirou algo muito precioso das nossas mãos. Mas a grande questão não é o que eu perdi, é o que eu estou carregando dentro de mim. Eu quero te convidar a olhar para Bartimeu agora. Bartimeu, toda vez que você vê bar e pensa bem, estou falando de bar, viu? Você que está vencendo o alcoolismo aí. Bar significa pai, não é? Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. O que eu vou dizer para vocês agora é uma história que ela é extra bíblica, então é provável que não haja tanta precisão histórica. Isso já é um bom motivo para você parar
de ficar vendo série que não tem nada a ver, para depois ficar mexendo o saco, perguntando coisas que eu não devia nem responder, que eu nem sei porque eu não vi essas porcarias. Lê a Bíblia. O do que a pessoa não leu a Bíblia, mas leu o Evangelho de Judas. A Bíblia não leu. Gente, eu não sei porque as pessoas escrevem essas coisas. É ficção, entendeu? Agora, isso aqui é uma tradição sobre Bartimeu. Então, o pai de Bartimeu, o senhor Timeu, ele foi um grande soldado romano, muito rico. Mas o que o Império Romano fez? O Império Romano roubou toda a sua riqueza, matou Timeu e, para punir ainda mais, cegou Bartimeu. Então você imagina a raiva que ele tinha do Império Romano? Quem aqui está vendo o The Chosen? Levanta a mão. Eu vou perguntar de qual personagem as mulheres, de quem que vocês mais gostam? Não, Maria é off, né? É do Mateus, né? Porque vocês têm dó do Mateus, é verdade? Ah, coitado. Ele é tão indefeso, né? Ele fala, ele fica assim, vocês querem logo cuidar, não é verdade? E fica com raiva, se fosse meu filho, Pedro ia ver o que eu falo com esse menino aqui. Mas sabe por que eles não gostavam de Mateus? Mateus era cobrador de impostos do império que matou Timeu, que cegou Bartimeu. Entende? Consegue entender? Eles tinham raiva do império. Agora você imagina a raiva que Bartimeu tinha do império, que tirou a sua família, tirou a sua riqueza, e ainda cegou os seus olhos. Então Bartimeu era alguém extremamente ferido, extremamente dolorido. No entanto, a primeira atitude de Bartimeu, eu quero que vocês comecem a notar, que vocês guardem bem. Repita-se, compadre: tire os olhos dos homens e os coloque somente em Jesus. Gente, foi o que Bartimeu fez. Ele estava olhando para o Império Romano, para o pessoal, todo mundo falando, e ele respirava isso. Eu fico imaginando, você imagina a situação daquela época, você cego, você se tornou mendigo para sobreviver, e você escutando, eu imagino, porque a pessoa cega, ela aguça os outros sentidos. A audição de Bartimeu era muito melhor, o tato era muito melhor, tanto que tem um cego lá em Araraquara chamado Cobrinha. Cobrinha ainda é vivo, Gabriel? Se você dá carona para o Cobrinha, ele é cego, ele chega no lugar e ele aponta mesmo. E é o cego mais forgado do mundo que existe. Ele fala, vira aqui, você vira, tá lá. Ele percebe como, aí você pergunta para o Cobrinha, que ele deve entender de cego, eu não entendo. Porque aguça os sentidos. Você imagina todas as vezes que ele escutava a marcha do Império Romano, batendo as botinas, escutando, o que não dava de dor, o que não dava de ferida, ele cego, não podendo fazer nada, tendo que se contentar, e chega um momento que você vai se conformando que você é cego. É o mesmo processo que você faz com a sua dor, com o seu sofrimento. Você vai acostumando que é assim, você fica com raiva, você fica amargurado, aí você vai ficando azedo, nada pressa, nada é bom. Pessoa assim, desculpa dizer, enche o saco demais, enche ou não enche? Porque ela só vive lambendo a ferida, falando da ferida, e assim estava Bartimeu na ferida dele, até que ele ouviu falar de alguém chamado Jesus, e ele começou a se convencer de que se tinha alguém que podia resolver o problema dele, era Jesus. Então ele começou a ouvir, porque imagina, Jesus chega, começa a curar o pessoal, levanta os 12, aí vai falando que ele multiplicou os pães, que ele curou os paralíticos, e Bartimeu fala, olha, ele pode resolver o problema. Até que um dia ele ouve um barulho e fala, isso aqui é dos seguidores de Jesus, e ele começa a ouvir, eles começam a gritar, com toda a força que ele tinha, talvez ele nem entendia a profissão de fé que ele estava fazendo, e diz, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, porque ele tira os olhos das pessoas, e volta a atenção para aquele que poderia resolver o seu problema. Talvez você não conseguiu resolver nada ainda, porque você está olhando para aquela pessoa que te traiu, para a decepção que você viveu, para o luto que você experimentou, e para as pessoas que te cerceiam. Quando você olhar para lá, não vai ter como ter cura, gente. Você vai ter motivo para ter raiva o tempo todo. Você fez a experiência de um dia você fala, nossa, superei. Passou assim? Você fala, olha, que paz. Aí você vê a pessoa, parece que todo o ódio do mundo volta para o seu coraçãozinho, não é? Você chega a se sentir mal, tem um pouco, chega a suar de raiva quando vê, porque ainda não foi curado. Só que tem que entender uma coisa, gente. Quando o pecado se aparece a nós, está em nossas mãos dizer sim ou não a ele. Lembra lá em Gênesis 4, quando tem a oferta de Abel e Caim, aí Abel vai lá, pega o melhor dos frutos dele, leva para o Senhor, e o Senhor se agrada, porque Abel deu as primícias. Aí depois vem Caim, fala Caim depois de um longo tempo, Caim primeiro pensou nele,
depois ele consagra a Deus, ele fica triste com Deus, e por ciúme do irmão e ficar triste com Deus, ele vai lá e mata o seu irmão Abel. Perceba uma coisa, quando isso acontece, gente, Deus diz, aliás, antes de acontecer, ele diz o seguinte em Gênesis 4:7 a Caim: se o bem fizeres, não é certo que serás aceito, ele falando para Caim, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E aí que está o ponto. Ninguém fez por nós alguma coisa, somos nós que fazemos as coisas. Por mais doloroso que seja o que fez conosco, a atitude está em nós, seja a do perdão, seja a de responder à ofensa. E o interessante é uma coisa, para pensar, quando o cego chegou perto de Jesus, gente, Jesus sabia que ele queria ser curado da cegueira, sim ou não? O Padre Léo tem uma explicação bonita, saudoso Padre Léo, que diz que não, o Bartimeu ela pediu um labrador, não, que um cãozinho para me guiar aqui, não, ele quer ser curado. Mas entenda, a cura que Deus vai fazer conosco, ela começa por dentro, depois Deus vai abençoando os outros setores. Algumas coisas que você não recebeu é exatamente por isso, porque está olhando para fora, e Deus está te dizendo, enquanto você não tiver maturidade, condição de receber, eu não vou te entregar, porque eu não sou pai de filho mimado, eu não sou pai de filho mimado. Então, quando as coisas não estão acontecendo, para de botar a culpa em Deus e começa a olhar para você, para perceber se o seu coração tem condição de receber. Eu não sei você, teve muita coisa que eu pedi para Deus, e depois não veio, não aconteceu nada, aí você até desiste, né? Você fala, não, acho que não é para ser mesmo. Aí depois a coisa acontece, mas você já não liga tanto como está acontecendo. Por quê? Deus prepara o seu coração para quando você receber, aquele não seja o seu dono. Por isso a cura começa do interior e vai para o exterior. Então já começa a olhar seu coração, porque depois nós vamos rezar sobre isso. Outro motivo porque nós não perdoamos e ficamos olhando para os outros são expectativas mal direcionadas que levamos aos outros e vamos culpando os outros. Quem que já criou muita expectativa? Alguém levanta a mão. Olha, a última que eu tive muito forte foi 2022, na Copa do Mundo, quando o Neymar tirou o goleiro, fez gol, falei, agora é nós. Aí, já sabe o que aconteceu, né? A raiva do Fred até hoje, vou perdoar ele hoje, esse grupo de oração aqui, por ele não ter ficado marcando lá. Até hoje, posso ver o Fred. Brincadeira à parte, a gente cria expectativa, sim ou não? A gente cria expectativa nos padres, nos bispos, no Papa, nas pessoas. Mas deixa eu dizer, sabe de quem que é o problema de ter criado expectativa? É seu. Não estou dizendo que é certo o que fizeram com você, não é certo os erros que cometeram, mas você percebe que a expectativa é sua? Então para de criar expectativa, seja uma pessoa mais madura. Quantas vezes nós paramos de fazer o bem porque a gente cria uma expectativa e espera que a pessoa vai nos acolher com todo amor e carinho e afeto, e não acontece. Aí você fica ferido. Primeira atitude, tire os olhos das pessoas e olhe para Jesus, porque você vai começar a perdoar e o padre vai em alguns momentos, vai falar, falando da pessoa, aí você fala assim, não, eu perdoo fulano, eu falo, perdoo o marido, você respira, você fala, senhor, é difícil perdoar alguém que deixa a toalha no mesmo lugar, que não toma banho de vez em quando. Aí você vai pendando, não, olha para Jesus, gente, é Ele que vai ser o sentido desse perdão. Até porque em Hebreus 12, 14 a 15 diz o seguinte, segui em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Quem quer ver Deus aqui um dia, levanta a mão. Só santos veem Deus, então se esforce para essa santificação, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Lembra a definição de amargura que o padre disse? Lembra? A amargura é o mesmo que falta de perdão. Lembra? E falta de perdão, ressentimento, é quando a gente briga com a pessoa dentro da nossa cabeça. E brigar com a nossa cabeça é a hora que vem as melhores respostas, não é? Quem aqui já achou de uma discussão?
Aí depois de um tempo você fala, nossa, se eu tivesse dito isso, eu ia arregaçar. Levanta a mão. Vixe Maria. Eu já guardo pro meu repertório. Eu falo, na próxima. E quem às vezes vem brincar comigo sabe que eu sou rápido, filho. Só que você viu, ó. É Neston, bateu, tomou. Você nem vê vindo, pau. Na hora. Por quê? Outro ponto, antes de chegar no segundo ponto, sabe qual que é a diferença entre nós, entre mim, entre Bartimeu? É que ele não teve medo de mostrar as feridas dele. Ele grita, gente, eu sou cego, tá me vendo? Senhor, chama atenção aqui, ó. Ou, tô aqui, ó, o senhor não viu, eu não enxergo. Ei, eu sou cego. E sabe por que você não é curado? Porque você esconde suas feridas de todo mundo. Aí você está dando risada, aí você é farso com os outros, tá aquele risada amarela, você pensa uma coisa e fala outra. Mas também, gente, não é para ser tão sincero também, tá? Tem um povo que é sincero demais. Alguém conhece alguém muito sincero? Levanta a mão. Você que não levantou a mão, talvez eu sei, viu? Eu sou, viu? Você não me pergunta, a não ser que o bispo nem me pergunta muita coisa que eu falo. O senhor quer mesmo que eu falo? Eu pego e falo. Mas se a pessoa perguntou também, não é verdade? Agora, se não perguntou também, eu falo às vezes, mesmo assim. Mas tem que tomar cuidado, às vezes nem me compete. Tem algum meu que ele é padre. Eu sei que eu não canto bem, eu tenho clareza, tem vídeo na internet provando isso. Mas um amigo meu padre, que ele acha que ele canta bem demais, ele não canta. A gente era seminarista, eu falei assim, posso falar que vocês não conhecem? Eu falei, Everton, deixa eu explicar para você. Você canta mal, irmão. A gente vê seus vídeos, está passando vergonha, filho. É ruim, não estou brincando não. Sabe o que ele fez na pandemia? Gravou uma live. Depois eu passo para vocês dar um pouco de risada lá. Eu avisei, tá vendo? Sabe de quem que é a culpa? Dos músicos, viu? Porque todo mundo tem um amigo músico e fala, nossa, mas você é afinado. Mentira. Porque a pessoa pega o microfone, ele se sente o Pavarotti. Fala, não, agora é 10 faixas. Então tome cuidado. Não tente encobrir as suas feridas. Deixa eu te perguntar, não precisa me responder levantando a mão não. Você tem coragem de mexer mesmo as suas feridas? De falar mesmo? Ou quando você vem falar com o padre, ou não sei se você faz uma terapia, você fica dando aquela volta, sabe? Volta para chegar no ponto, né? Aquilo que você quer chegar. Você tem coragem de dizer como que você está ruim por dentro? De falar a verdade mesmo? Não estou falando de desabafar. Que a pessoa quando ela desabafa, e às vezes ela precisa mesmo, ela fala o que está no sentimento. Mas eu falo mexer nas feridas. As feridas, gente, é aquilo que mais são nossos, sabe? E se você não tiver coragem de mexer nelas, talvez na sua autoimagem. Sabe, toda pessoa que tem uma atitude muito intensa no aspecto, ela está escondendo uma ferida que não foi curada. Olha, o certo seria a gente ter paciência com as pessoas. Eu fui numa aula esses dias, e o pregador, depois eu conto o testemunho dele, ele já estava indo muito bem teoricamente, sabe? Estava assim, todo mundo impressionado. Até que ele contou o testemunho dele de matrimônio, esse negócio assustador, né? E ele está falando da graça de Deus, aquilo que eu falei logo no começo. A graça de Deus deveria fazer com que a gente olhe, sabe aquela pessoa mais perturbada que você conhece? Tem um povo que a MFM não regula muito bem, não é? A igreja é o que mais tem, gente, e é os que mais gostam de mim. Os doidos. Eu brinco, eles voltam. Tem um lá que eu falei, não vou falar mais com você, ele só vem falar comigo. Talvez se eu der um abraço nele, ele vai desanimar de mim. Tadinho. Mas as pessoas mais perturbadas, a gente devia olhar diferente. Devia ser as pessoas que mais precisam dessa orientação da graça. E quando eu falo perturbado, não falo só a pessoa perturbada mentalmente. Talvez você conheça alguém que seja pecador público mesmo, sabe? Pessoa que faz o mal mesmo. No fundo, tal como eu, você está procurando Deus. Ela só não achou ainda. O vício é isso, gente. Eu tenho gente viciada em casa, sei como que é. Ela está procurando um sentido para as coisas. Mas a gente não tem paciência, né? E chega uma hora que a gente cansa da pessoa. Só que já pensou se Deus se cansasse da gente também? Tudo porque a gente não fala das nossas feridas. Aí você fica a vida inteira querendo viver uma performance bonita, né? Aí você faz cara de santo. E você usa uma diferente. Aí você faz publicação. Porque eu sou santo, porque eu sou aquilo. Mas a gente sabe que você está tudo ferido por dentro, está te vendo. Sabe que você está com o coração todo destruído. Você não perdoa ninguém, vive amargurado. Tudo que te fala te afeta. Abra suas feridas hoje. Você quer parar de ser ofendido? Sim ou não? Deixa Deus mexer na sua ferida. Sabe aquele dia que você foi mais humilhado, humilhada, que te jogaram para baixo? Talvez foi seu filho, sua filha. Gente, como é difícil para um pai ou uma mãe entender. E nem devia entender, mas quando eu falo entender, é saber o que aconteceu, certo? Tem coisas na vida, para de arrumar culpado. Tragédia acontece, sim ou não? Acontece na sua vida? Acontece na sua casa?
Só que a gente é tão mesquinho que a gente só sofre quando é na nossa casa. Morre gente todo dia, sim ou não? Mas por que só na nossa casa importa? Estranho que ninguém fica triste quando morre a pessoa lá do outro canto que faleceu. Até fica, mas logo a gente se acalma, porque normal. Mas quando é na nossa casa, quando a tragédia é aí que muda a situação. É por isso que para de arrumar. Tem coisa ruim que somente aconteceu. E até porque, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem que já passou por uma dor muito grande, levanta a mão. Pode baixar. Você entender por que aconteceu vai curar, sim ou não? Então por quê, gente? Eu quero entender o porquê. Mas por quê? Vai resolver, vai voltar a trazer a pessoa dolorosa. Desculpa se vai ser insensível. Vai trazer o seu falecido de volta, saber o porquê? Sim ou não? Vai fazer você viver melhor, por quê? Mas por quê? Porque nós está com o ego ferido, gente. Por que comigo? Por que comigo? E o pior é quando a gente está caminhando na igreja, acontece, você fala, por que Deus deixou acontecer comigo isso? Então deixa Deus mexer na sua ferida, talvez seja com Deus a sua ferida. Terceiro ponto, repita, compadre, seja intenso com Jesus, custe o que custar. Jesus gosta de gente intensa. Bartimeu, ele começou a falar, Jesus, filho de Davi, o povo cala a boca, aí que ele falava mais alto. Jesus, ele falou assim, é a única chance que eu tenho, enquanto ele não me notar, eu vou ficar aqui, eu vou chamar a atenção dele. O problema é que nós não temos intensidade com Jesus. A gente para no primeiro momento, nosso segmento é raso, é medíocre, é fraco, e Jesus gosta de gente intensa, gente que procura, gente que vai atrás, gente que não deu errado, agora eu vou fazer um jejum, não, gente que tudo lamburia, gente. Tem um pessoal que eu nunca vi agradecer nada, só reclama. Não, se está errado, não, eu vou procurar Jesus, eu preciso ir além, eu preciso fazer isso. Eu preciso ser intenso com Jesus, porque o cristianismo, gente, se ele não é intenso, ele é apático, isso é um perigo. Um cristianismo apático, ele não afeta ninguém. Não estou falando aquele povo radical ao extremo de ficar chato, mas tem que ter uma intensidade, gente, uma procura, um brilho no olho, não deu errado, mas vou fazer dar certo, porque esse é o Deus que eu acredito. E além, foi o que Bartimeu fez. O problema é que você quer ser curado, mas está reclamando dos outros, falando mal das pessoas, você fica chorando para todo mundo. Todo mundo sabe o seu problema, que se vier um cachorro perto de você, você começa a contar o que aconteceu com você pro cachorro, e fica falando, e não resolve nada, porque no fundo isso aqui nem é aquele cachorro que fica lambendo a ferida, e você tem que lamber, porque se um dia tirar a ferida, você não tem mais o que dizer para ninguém. Esse é o problema, gente. Tem gente que não quer ser curado, porque se um dia for curado, não tem mais assunto. Já viu aquelas velhas que só falam de doença? Vai falar que está com a doença perto dela, vai achar outra maior que você, porque ela quer dizer que ela está pior, que ela está ruim, que ela está triste, que ela é sofrida, que ela é dolorida, que Deus não olha para ela, que ela é uma guerreira, porque nossa, se fosse outra pessoa, não ia aguentar, porque ela é muito dolorosa. Pare, se apega à sua ferida, pare de se enganar, você está lambendo sua ferida, reconhece que você tem. Bartimeu falou, estou aqui, Jesus, eu sou cego, eu sou intenso, mas aqui ó, olha para mim, entendeu? Custe o que custar. Não se preocupe, ponto 4, guarda aí. Não se preocupe, repita, compadre, não se preocupe com o que os outros vão pensar. Até porque, deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Ninguém se interessa pela sua vida, sabia disso? Ninguém está nem aí para você. Sabia disso? Você fala, ai padre, ai mas a minha amiga, não tá não, gente. Mentira. Ninguém está ligando com a sua opinião, inclusive, tá bom? Sabe, você fica brigando na internet, ai, porque fora isso, fora aquilo. Não, ninguém está importando a sua opinião, gente. Só está enchendo o saco. Aí você vai ver um mais tonto que você lá para brigar com você, para te dar motivo para você estar na briga. Ninguém se importa. Vamos ser sinceros, gente. Você está importando, o ser humano, desculpa dizer, se ele não se esforça para ser melhor, ele é egoísta, gente. Você só vai pensar o dia que afetar o seu ali, enquanto não afetar, é refresco, você entendeu já? É assim que funciona. Não estou falando que é certo, mas o ser humano é assim, sim ou não? No geral é isso, gente. Então para. Não importa o que vão dizer, não. Então o pessoal, eu vou ser de Deus, mas estou com medo que vão dizer. Mas o que interessa com te dizer de você? Eles falam coisa pior, você não sabe? Ô gente, vocês carregam a certeza de que o povo não fala de vocês? Sério mesmo? Verdade, você acredita nisso? Sabe aquela história que você fala, eu vou te contar, mas não conta para ninguém, tá? Só você. Você sabe que vai contar, gente. Vai contar, vai falar. Mas tem que ter afeto, tem que ter efeito na sua vida.
Tem um pessoal que fica triste porque falaram de mim. Aí por que falaram, padre? Você não sabe o que falaram de mim. Assim, aí eu tenho que ficar ouvindo ainda. O pior é isso. É só para mim ainda. E o do que o povo fala de mim, depois é para a pessoa vem e fala para mim ainda. É que eu estou nem aí que fala de mim, não. Pode falar, não tem importância não. Não é verdade? Ele falaram assim, nossa, padre, falaram que você é gordo. Eu falei, tá com uma vista boa. Isso é um bom sentido. Tem a senhorinha, a Dora não está aqui, né? Uma senhorinha uma vez chegou para mim e falou, ai, padre, você está tão gordo. Eu falei, a senhora também tá. Eu falei, padre, eu sou velho. Eu falei, mas tá comendo bem, viu? Outro dia eu estava bem menor que eu estava aqui, né? Só fala, você está engordando. Eu falei, ô meu anjo, você tem espelho? A terceira vez que ela falava, eu falei, você é gorda, filha. Eu falei, uma pessoa magra falar, você fala, não, beleza, um magrão falando, né? Baita bugio falando que eu tô gordo. Eu falei, aí não é verdade, gente? Aí não, né? O duro sabe que é gostoso, né, Rodrigo? Eu posso falar porque eu tenho lugar de fala. É gordofobia, gordo fala de gordo? Não, é sinceridade, é razão. Acabou. Mas eu falo dos careca também ali, ó. O Carlinho careca ali. O pessoal fala, você é gordo. Eu falo, mas eu tenho cabelo, né? Ó, dá uma satisfação pros careca, eles falam assim, não, mas eu vou na Turquia. Eu falo, mas é mais barato emagrecer, eu falo. Dos careca eu sempre ganho. Ah, mas você é feio. Ah, mas eu sou padre, não precisa ser bonito. Tem resposta para tudo. Depois que eu emagrecer, eu vou mudar, vou ficar nojento, hein? Você é louco. Aí eu vou falar assim, ô gordão, você tem que se esforçar, cara. Você consegue, pô. Olha pra mim. Eu vou estar fortão assim, ó. Esbelto. E indo pro inferno se eu tomar vergonha na cara. Né? Quinto ponto. Persevere mesmo na perseguição. Vamos lá? Ô gente, na verdade não é nem perseguição, é frescura nossa mesmo, muitas das vezes, sabia disso? Aí o pessoal fala, nossa, em casa ninguém aceita que eu sou de Jesus. E tem que aceitar, gente? Sim ou não? Não. Sim o quê? Tem. Aceita se quiser. A gente vive num mundo que se o povo não aceita, aí sabe o que acontece? Nós somos uma geração inconsciente, gente. A gente não para pensar. Sabe uma coisa que eu passo para todo mundo que faz direção espiritual comigo? Eu sempre peço que vai de maneira progressiva. Oração silenciosa. Você ficar quieto diante de Deus. Sabe o que me curou muito? O Gabriel testemunha, ele sabe dessa época louca minha. Antes de vir para o seminário, eu sempre fui muito exagerado. Deus teve que trabalhar muito comigo porque eu não tinha um mínimo de compaixão de ninguém. Eu passei uns 3 anos no seminário achando que eu era o melhor mesmo. Sabe aquele vídeo que Cristiano Ronaldo disse, sou o melhor? Eu era, na minha cabeça, era eu e mais 10. Assim. Deu errado só que em mim porque eu vivia uma performance muito certinha. Desculpa, o que eu vivi, a maioria de vocês nunca viverão, tá? Eu falo com certeza. Quem aqui já rezou 6 horas por dia durante um ano? 6 horas. Quando era sexta, eu rezava 10. Mas chegou um tempo que eu percebi que eu fazia para mim. Eu me achava o brabo da reza. Rosário, vai rosário para mim, pô. Rosário. Vamos rezar o rosário? Lembra muito do meu começo. Era assim. Bíblia, aquela questão. E aquela performance de fazer. Mas apesar do orgulho que tinha ali, Deus foi me curando no sacrário. Aquilo que eu não falava e que só Ele via, Ele foi curando. Não precisa ficar 6 horas. O seu apostolado não vai te permitir, como o meu hoje não permite esse tanto de hora. Mas começa a ficar perto de Jesus. Sabe o que você faz? Reza com o Frei Gilson, não tem importância. Vai lá, o Frei inclusive rebentou em Barretos, bonito pra caramba. Você viu que maravilha? Eu conheço o povo que organizou. Morro de inveja, eu fui chamado, mas não fui. Eu podia ter almoçado com o Frei. Morro de inveja, gente. Tem coisa que só eu consigo, né? Esse gordão consegue umas coisas, mas eu não quis almoçar com o Frei. Ele que vem almoçar aqui, brincadeira. Eu estava de dieta, né? Agora eu sou fitness agora. Se bem que eu não posso comer nada. Me viram comendo um pãozinho, tirar uma foto. Ô, raça do satanás, velho. Eu vou pedir lanche agora, eu fico olhando se tem ninguém perto assim. Eu mando, pega lá pro padre, depois eu te dou um biscoito, vai lá. O povo tá olhando, eles ficam vendo. Raça do satanás, fica vendo as coisas dos outros. Mas brincadeira à parte, a perseguição vai acontecer, gente. O povo não vai aceitar você e não tem que aceitar. Você vai sofrer se a sua identidade não estiver curada e se você não souber quem é Deus e quem é o Senhor. Eu vou acelerar que o padre já falou um pouco. 6º ponto. Repita com o padre. Receba a ajuda dos outros. Não seja orgulhoso. Por que isso, gente? Sabe qual que é o primeiro obstáculo para a gente procurar cura? É você achar que você sabe o que tem que ser feito, sabia?
E você sabe. Vamos ser sinceros. Racionalmente falando, você sabe o que você tem que fazer, não sabe? Vamos supor, nossa, eu estou gordo, o que você tem que fazer? Emagrecer, dieta, não é? Sei lá, estou fedido. Tomar banho, passar um saldo cáustica, dependendo das circunstâncias. Não é o que tem que fazer? E assim por diante. Estou rezando pouco, o que tem que fazer? Rezar mais. Só que existe uma equação difícil de resolver, que é cabeça e coração. Agora eu vou tocar na ferida. Está num relacionamento ruim a vida toda, o que tem que fazer? A não ser que você for casado, aí você tem que melhorar. E aí, meu irmão, só a morte pode te livrar disso aí. Agora, a gente sabe de cabeça, mas a gente não se dobra para pedir ajuda. E é por isso que tem muita gente que está vivendo no inferno, porque não fala, não pede ajuda. Aí depois você fica se lamuriando, porque eu não pude ser, porque eu fui culpado, ele não me atendeu, e outro padre não deu certo, porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Aí você vai se desanimando. Não, seja humilde, fala, preciso de ajuda, estou precisando. Se falar, olha, escuta aqui eu um pouco, fala. Mas não vem falar, culpar os outros. Normalmente a pessoa que vem com essas gatas comigo já para na hora. Eu falo assim, você está falando de você ou da pessoa? Não precisa saber da pessoa. Como é que você está? Coração limpo, procura ajuda. 7º ponto, jogue sua capa. Repita com o padre, jogar a sua capa. Tomar posse do milagre e largar a vida velha. Você sabe que o cego, o mendigo que tinha capa, já era alguém dos mendigos ali mais firme, que tinha uma capa, a capa tinha um certo valor. Só que quando ele pula, ele deixa a capa, ou seja, já é um ato de fé. Ele deixa a vida antiga dele, porque ele sabe que Jesus vai curar, que ele não vai precisar mais da capa. Olha a fé que ele tem. Quem já viu aquela história do Padre Léo, falecido, que um padre foi rezar uma missa pedindo chuva? Levanta a mão. Já ouviram? Diz que o padre, uma vez, um padre lá do Biguá, da região dele, chamou o povo para rezar uma missa, porque fazia um tempo que não chovia. E marcou a missa 3 da tarde no domingo, de repente, encheu a igreja, todo mundo querendo pedir chuva, ninguém aguentava mais secura. Aí ele pegou, antes da missa, eu tenho que fazer um momento de bênção. Levanta aí os guarda-chuva, as sombrinhas, capota, para o padre abençoar. E ninguém trouxe nada. O que o padre fez? Cancelou a missa. Falou assim, se você acredita que vai chover, como que você vai? Guarda-chuva. Se você crê que Jesus vai curar, você tem que largar a vida velha. Eu acredito que Ele vai fazer, mas eu tenho que largar a situação que eu estou vivendo. Eu tenho que sair do meu comodismo, senão Ele não vai curar. 8 ponto, repita comigo. Eu preciso ser específico. Ele perguntou para Bartimeu, o que você quer que eu faça? Ele falou assim, eu estou cego. Aonde que você quer ser curado hoje? Nós vamos usar daqui a pouquinho. Onde que está doendo? Não tenha medo. Talvez no seu coração você fale, não, mas eu vou falar, eu acho que é frescura. Às vezes é mesmo, mas para você não é. Está te ferindo às vezes. Já conversou com um adolescente com sofrimento? Eles contam os problemas e falam, nossa senhora, gente, quer trocar comigo? O problema dele, ai que dó. Aí você tem que ouvir, o padre tem que ter paciência, às vezes tem que ouvir, isso meu nobre, é com Deus depois. Seja específico, fala onde está doendo. E não tenha vergonha, talvez você for humilhado, fala, senhor, está aqui, está doendo, eu sei que não precisava estar, mas está doendo demais. Ele passou por mim, não me cumprimentou, não tem importância, fala assim, senhor, cura isso aqui, eu quero que o Senhor cure a minha imagem. Não sei por que eu fico ofendido com essas coisas. Seja específico, amém? 9º ponto, toma posse, fala assim, eu preciso tomar posse da minha cura. Jesus vai curar, mas largar a capa é você que tem que largar, gente. Se você não largar assim, essa insensação da doença, porque está doendo, porque isso, não vai resolver. E olha, tem um versículo, já encerrando, lá em Provérbios 21:14, que diz o seguinte: o presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. Às vezes, você precisa fazer isso. Dar esse presente até em segredo para alguém. Vai lavar seu coração, vai purificar. E entenda, para que você não seja ofendido nunca mais, é preciso que você fique curado, curada, e que você tome a decisão de nunca mais carregar ofensa. Encerrando já, levando a gente para rezar. Deixa eu dizer uma coisa, todo mundo aqui é católico, sim ou não? Sim. Católico firme? Sim. Ninguém aqui é budista, né? É budista que trabalha o princípio
que ele pega lá dos estoicos, chama ataraxia. O que significa essa palavra estranha? Que nada te afeta, nada te movimenta. Nós não somos budistas. O que eu estou dizendo? Se um dia você vê alguém tomando uma atitude ruim, você não vai ficar afetado, sim ou não? O que você não vai fazer é não guardar no coração. Porque tem gente que acha que vai para Deus virar um robô. Você vai dar um tapa na sua cara, a vontade da outra você vai ter. Mas você não vai dar outro. Então o pessoal do Padre Jonas da Bíblia, que é interessante, ele disse que estava todo de preto de klezmer, estava na construção de uma das coisas lá da Canção Nova. Ele disse que um rapaz sem maldade sentou perto dele com a roupa cheia de cal. No que ele sentou, subiu. O Padre Jonas, a Bíblia, falecido, que Deus o tenha. Ele pegou e falou assim, na hora, a minha vontade era dar um murro na cara dele. Você imagina o Padre Jonas? Se eu falar, bate, pai, pode bater em mim, pode bater em mim. Ele fala que ele levantou e falou assim, vai, termina o resto, agora suja tudo mesmo. E abraçou a pessoa. Perceba a diferença? Você vai ter um ímpeto, você não vai deixar isso crescer no seu coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você vai com essa cabeça que basta você aqui, você vai errar em casa. Porque seu marido não veio, sua esposa veio, ou os dois vieram, mas ele não entendeu, ele entendeu diferente, você entendeu do outro jeito. Aí você vai ficar, tá vendo? Aí você fica remoendo, porque tá vendo, eu estou mudando, mas ele não. Aí você fica dizendo, não, é você que tem que blindar seu coração, limpa o seu coração, perdoa, lava. As curas que você tanto espera, vai vir dessa cura que você não liberou ainda. Sabe aquela pessoa que te prejudicou financeiramente? Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez não vai te pagar mesmo, não pagou até hoje, esquece. Talvez depois que você perdoar, ela pague, entendeu? Mas aceita perder às vezes, tem coisa que a gente perde para ganhar, gente, não é verdade? Então às vezes, deixa libera isso. E olha para você hoje, por que eu não posso ser ferido? Por que eu não posso passar por algo? Por que eu não posso entender essa vida como algo que Deus vai mudar, vai transformar na minha vida? Vai ficando em pé. Nós vamos pedir que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. Feche os seus olhos. E vai dizendo para Deus, Senhor, eu quero sentir o seu amor fluir em mim. Vai falando para Ele. E vai lavando o seu coração. Faça uma oração rápida. Lembra agora da sua maior falta de perdão, da sua maior dor, da sua maior dificuldade. Vai falando para Deus, Senhor, eu preciso, eu não aguento mais sentir isso aqui. Talvez você já até tentou, você tentou conviver, tentou passar adiante, mas está difícil. E toma uma decisão, Senhor, eu vou perdoar hoje, mesmo que doa, mas nunca mais eu vou ser ofendido, Senhor, porque eu vou saber que aquilo que o Senhor me conquistou na cruz é muito maior do que qualquer ofensa. Aquilo que o Senhor me conseguiu, Senhor, é maior do que qualquer coisa que as pessoas possam fazer comigo. Sim, Senhor, ofendido nunca mais. Fala com Deus, abre sua boca, gente. Depois de um seminário de vida no Espírito, vocês não aprenderam a rezar, vai aprender quando? Fala com Deus. Acabamos de dizer, seja específico, fala para ele, não está doendo. Senhor, aqui, está difícil, está doloroso, eu estou sentindo dor no meu coração, mas eu quero perdoar, eu quero ser curado, eu quero ser curada. Talvez essa enfermidade, essa tanto de falta de perdão que você não dá. Você, pai e mãe, que não se perdoa, você não aceita, você não consegue entender por que aconteceu isso, por que meu filho está assim, por que meu filho está assado, por que eles não estão na igreja, sendo que eu fiz tudo. Deixa Deus curar esse orgulho ferido. Ah, Senhor, mas o meu marido não me aceita, minha esposa não me aceita, está assim, está assado, ninguém olha para mim diferente. Deixa Deus curar, lava o seu coração. Isso está deixando amargurado. Deixa o amor de Deus fluir em você nesse momento. Vai falando, vem Senhor. Mas povo de Deus, abre sua boca, vai rezando. Nós vamos rezar daqui a pouco, como é bom sentir, Senhor, o seu amor tocar em mim, o seu amor fluir em mim. Vai falando para Deus, fala com Ele. As ofensas que disseram, as palavras malditas que lhe falaram. Vai dizendo para Deus, olha, Senhor, me falaram isso, eu me senti ofendido, ofendida. Mas hoje cessa aqui, porque eu quero tal como Bartimeu, ser curado da minha cegueira, da minha ferida, da minha dor. Fala com Deus. Eu sei que talvez você não está sentindo de fazer essa oração, mas não é sobre sentimento, é sobre uma atitude que você vai tomar agora. E após essa presença de amor, você vai dizer, Senhor, nada é capaz de superar o seu amor por mim. O seu amor é muito maior. Porque vai dizer Romanos 8 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado.
Esse amor está em você, libera amor, libera esse amor, libera as suas feridas, as dores do passado, os relacionamentos que não deram certo, as frustrações, as traições, as decepções, as calúnias, as injúrias, pessoas que falaram mal de você, que acabaram com a sua reputação, com a sua pessoa. Vai liberando perdão daquele luto que você não esquece por nada, e você culpa Deus. Por quê? Porque para com isso, deixa Deus se mover em você, deixa esse amor te libertar. E nós vamos cantar, e através dessa canção nós vamos falar: como é bom, Senhor, sentir o seu amor, como é bom sentir a sua presença, Senhor. Vamos cantando junto, fala para Deus, mesmo que você não sinta, proclama: Senhor, como é bom. Vá abrindo seus braços, respira fundo e solta, puxa a inspiração e solta. Fala: Senhor, que alívio que é perdoar.